O conceito cristão de misericórdia é, portanto, a chave da transformação de todo o universo em que o pecado ainda parece reinar, porque o cristão não escapa do mal, nem é dispensado de sofrer, nem ainda é liberto da influência e dos efeitos do pecado. Também não é impecável, ele pode, infelizmente, pecar. Não é completamente liberto do mal. A sua vocação, todavia, é de livrar do mal o mundo inteiro e de transformá-lo em Deus, pela oração, pela penitência, pela caridade e, sobretudo, pela misericórdia. Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia e estamos mais uma vez num vídeo dedicado a você que quer crescer na vida espiritual. Queremos transformar a nossa vida de um galho seco, de um tronco seco, justamente em vida, que vai brotando e que vai nascendo à nossa volta. Nós estamos falando um pouquinho sobre a misericórdia. Se você não viu ainda o primeiro vídeo que fala sobre a misericórdia das ruas de São Paulo até o teu coração, não perca a oportunidade de ver este vídeo. Mas pode continuar conosco que nós temos também algo para você hoje. E você que não se inscreveu, pode se inscrever nesse canal se você gosta de trabalhar esse crescimento espiritual. E a gente quer falar um pouquinho da vida concreta para até a realidade, da interioridade do teu coração. Por isso, nos acompanhe neste vídeo. Cada vez mais, falar de misericórdia, ela cria em nós um desejo profundo de conhecer a Deus, de refletir sobre aquilo que também é fundamental, essencial em Deus e essencial na vida de cada um de nós. Thomas Merton, que é este autor contemporâneo, esse monge trapista, que tem essa espiritualidade que nos leva a conhecer de forma especial a Deus, quero trabalhar mais um pouco com o texto dele. Se você quiser também acompanhar as obras, acompanhar este caminho, tem vários livros em vários lugares aí nas bibliotecas e também nos sebos que você pode conhecer mais um pouquinho sobre este autor, que nós inúmeras vezes vamos poder falar também neste canal. Bom, queria começar então, antes de entrar um pouquinho nos detalhes que Thomas Merton vai nos apresentar, queria falar para você uma história, contar para você um fato que ocorreu comigo, que pode já nos levar a algo importante. Bom, geralmente o padre ele é convidado aí em tantos lugares e às vezes é convidado a lugares inusitados. Fui convidado a ir numa empresa, ótimo, mas me convidaram a atender os funcionários. Eu fiquei imaginando, meu Deus, será que os funcionários vão querer que eu fale com eles? Será que os funcionários vão querer dar uma palavra? Porque nem todos os funcionários são católicos. Então, enfim, fui para uma empresa, fui lá atender uma pessoa. E geralmente a gente traz um conselho, alguma coisa para colaborar para a vida e também para o espaço daquela pessoa. Mas essa pessoa me contou uma história que me ajudou a entender muitas coisas. Eu queria falar um pouquinho sobre essa história para você. Essa pessoa veio me contar uma história que realmente trouxe uma luz ao meu coração. Ele dizia o seguinte, que ele é um apaixonado por música, faz composições e conheceu nessa vida uma pessoa que também tocava, que também cantava e que fazia composições. E parece que ele tinha encontrado aquela alma gêmeas, né? Você já encontrou essa alma aí perto de você? Tomara que essa pessoa seja aí a tua esposa, o teu esposo. Será que você encontrou esta pessoa? Ou aqueles que são consagrados se encontraram profundamente com Deus e Ele te completa, parecendo esta perfeição que vai assimilando um ao outro? Bom, essa experiência era o que ele estava vivendo, aquilo que ele estava passando com aquela pessoa. Eles cresceram nessa amizade, se tornaram namorados, noivaram, casaram e continuaram vivendo aquelas experiências. Quando chegou com o trabalho, depois de estarem casados, o trabalho começou a consumir a vida deles. Então eles chegavam em casa, estavam todos dois cansados por causa do trabalho. Eu acredito que você também, quantas vezes trabalha durante o dia todo, chega em casa cansado. E ele começou a perceber que chegava cansado, chegava estressado e ela também. E aí eles pararam de tocar juntos, pararam de compor, porque eles começaram a resolver os problemas que tinham em relação às necessidades da casa, começaram a perceber as dificuldades maiores um do outro, as limitações, começaram realmente a perceber-se um ao outro.
E diz ele que começou então a entrar muito aquela experiência daquilo que precisava melhorar, daquilo que o outro estava faltando, conversaram várias vezes e eles estavam perdendo também aquela delicadeza um com o outro, porque começavam a levantar a voz, dizer uma palavra que o outro não gosta. Talvez seja uma situação que você está vivendo no seu relacionamento. Enfim, eles começaram a perceber que estava tudo muito difícil. Ele percebia que quando ele chegava em casa, aquilo não trazia mais felicidade. Havia ali um clima de morte, um clima realmente pesado. Quantas vezes nós chegamos às nossas casas e sentimos este clima pesado? E geralmente esse clima pesado tem a ver com o pecado. São Paulo vai nos dizer que o pecado é que gera a morte. Aonde há o pecado, começa a ter um clima de morte, de sombra. E ali você começa a perceber que até o ar parece meio pesado, você não quer mais voltar para casa, você não quer mais estar ali. Isso pode ser vivido numa relação familiar, mas também pode ser vivido ali no seu trabalho, aquele peso, aquele cansaço, aquelas palavras veladas. Já viu aquela palavra velada? Ninguém está falando nenhuma palavra de ódio um para o outro, mas está meio velado, aquele cutucão meio assim escondido, aquela alfinetada, né, que um dá no outro, assim meio velada no trabalho. Ou lá na faculdade, quando acontecem aquelas intrigas entre amigos, você vai percebendo que tem um clima diferente. E ele percebeu que esse clima já não estava ajudando nem ele e nem ela. E ele falava assim, olha, para viver assim, aonde eu pareço mais levar tristeza àquela pessoa, eu prefiro me retirar. Muitas vezes a gente percebe que ama alguma pessoa, ama um amigo, ama aquele parente, ou ama até realmente meu esposo, minha esposa, mas percebe que parece que a nossa presença já não é uma presença que traz alegria. Como é difícil, meus irmãos, sentir isso, sentir que a sua presença não traz alegria. E a gente sente que era melhor nós não termos existido naquele sentido, existido naquele lugar, tá? Naquele emprego, naquela casa, naquela família, naquele relacionamento. Porque aquela relação de amor, que, como eu disse lá no outro vídeo, vai como que parecendo nos provocar o sentimento de existência, vai se perdendo. E aí ele decidiu então sair. E dizer ele que tinha que entregar as chaves para a esposa. E quando ele foi entregar a chave para a esposa olhou para ele, ela se emocionou um pouco. Ele também entregou as chaves e ele disse para ela assim, amor, quando você me olha assim, eu sinto que nasce dentro de mim uma esperança, que tudo isso vai passar. Porque eu posso reconhecer neste olhar, um olhar que me traz esperança. Reconhecer neste olhar aquela mesma mulher que eu conheci. E ele entregou as chaves e foi embora. E ele que voltou para a casa dos pais, levou o violão com ele. E ele começou então a tocar em casa. Voltou a sentir o silêncio, a reflexão. Começou a voltar a compor e a tocar, a cantar. De vez em quando, nós precisamos voltar. Nós precisamos parar um pouco. Não simplesmente um lugar, pode ser a casa dos meus pais ou um outro lugar, mas um lugar interior onde a gente consegue voltar à essência de nós, onde nós compomos a vida verdadeiramente real, a vida da qual nós sonhamos, a qual faz sentido, a qual há uma esperança dentro de nós. Nós começamos a compor em meio a esse silêncio conosco mesmo. Vamos nos integrando. Ali então ele percebeu que ele tinha deixado de ver a esposa que ele tinha, de ver ela como ela é, e começou a ver somente os problemas, somente os obstáculos. Ele parou de compor.
ele parou de tocar junto. Ele parou de realmente cantar a mesma canção. E isso a gente começa a viver quando nós começamos a ver somente os pecados e os erros e não começamos a perceber aquela pessoa que está ali e que talvez até está perdida dentro dela mesma e que precisa de um olhar, de uma misericórdia, de um olhar misericordioso que traga para a tona, pelo amor, aquilo que está ali escondido. Como eu falava no outro vídeo, trazer à tona a verdade que está oculta, que está escondida para aquela mesma pessoa, até mesmo para nós mesmos. Porque aquela verdade daquela pessoa que havia ali naquela esposa estava escondida para aquele homem. E ele, de repente, ao se encontrar consigo, começa a encontrar-se também com a verdadeira identidade dele, com a verdadeira identidade de que ele é e depois a verdadeira identidade do que o outro é. E se nós então fizermos isso na vida de oração, nós começamos a encontrar com a essência de Deus, porque nós começamos a olhar para Deus, reconhecer nele a beleza e a nossa própria essência do amor, e nós vamos reconhecendo a gente como filhos, como semelhança de Deus, e de repente aquilo se projeta na vida de cada pessoa que eu encontro, e eu consigo ir além dos limites que estão ali daquela pessoa e começo a ver a ele. Então a misericórdia começa a penetrar na história, penetrar na vida. E aquilo que estava ali, seco, sem vida, começa a nascer de novo. Aqui, neste lugar seco, sem vida, tem uma semente. E isso daqui é uma grande árvore. Só que você pode continuar vendo ela deste modo, ou você pode começar a ver uma grande árvore que está aqui. Se nós começarmos a ver e a ir ao encontro desta grande árvore, é muito possível que Deus faça nascer esta árvore aqui. Mas, se nós olharmos somente a morte, somente aquilo que vai como que entranhando dentro desse tronco seco, nós vamos também, perder uma esperança. Por isso, a misericórdia, ela reconstrói a esperança dentro de nós. Ela reconstrói a cada um de nós por dentro. E ela vai além. Uma vez uma pessoa chegou, trazida por alguns irmãos evangélicos na igreja nossa, lá no centro de São Paulo, e eles falaram: olha, eu sei que vocês, irmãos evangélicos falando conosco, sei que vocês acolhem, queria que vocês pudessem acolher essa pessoa que eu estou trazendo aqui, ela estava perdida lá na Praça da Sé, era um jovem, deveria ter seus 20 anos. E nós olhamos para ele, falamos: sim, nós vamos então, falei com ele, fulano, pode deixar, pode ficar aqui em casa, vamos ver o que a gente pode fazer, dorme aqui por enquanto. E ele começou a chorar. Chorava e falou assim: mas você não me conhece? Eu falei: realmente, nós não te conhecemos, eu acho que se a gente te conhecer, a gente não te acolhe. Mas vocês vão me acolher assim mesmo? E eu falava com ele: nós estamos te acolhendo porque você é filho de Deus. E porque Deus nos pede, nós vamos te acolher. E ele chorando, se sentia que nós tínhamos olhado para ele, para algo que nem ele estava encontrando dentro dele, que é a dignidade. Depois nós, lógico, fomos saber que estava com situações difíceis do tráfico, tinha não sei o que, tinha feito não sei. Mas sinceramente, nós encontramos um homem que eu
olho para trás e vejo a história dele e percebo, nós encontramos com um homem de fé. Um homem que estava esquecido para ele mesmo. E depois, se um dia eu puder, vou contar a história dele. Vocês vão ver um homem de uma fé extraordinária, escondido no meio daquele pecado do crime. Nas desilusões do crime, há ali um Filho de Deus extraordinário. Dentro lá da tua casa, dentro do teu coração, há um Filho de Deus extraordinário, ele precisa vir à tona. Mas, se você pensa somente em olhar ali e ficar somente naquela... Meu irmão, não quero dizer que você não possa falar com alguém, que você não possa corrigir, porque você não possa educar. Não, meu caro, faça isso, pelo amor de Deus. Nós precisamos ser exortados na verdade, precisamos crescer na verdade. Mas você vai perceber dentro de você que aquelas ferramentas já não funcionam. Eu falo isso porque quando nós vamos nas ruas de São Paulo, a gente sabe que não adianta falar do pecado deles. Não adianta eu falar para esse jovem, enquanto ele está na prostituição, fugindo da vida da castidade. Não vou falar isso, não adianta, meus caros, não vou tirar ele desta vida falando assim. Eu preciso que ele faça a experiência com Deus, a experiência da sua filiação, do seu ser filho. E quando ele faz isso, pronto. Tudo que eu queria falar com ele, resolve. Tudo que eu queria dizer para ele, de repente, acontece. Às vezes acontece isso com os casais que vão nos nossos encontros. O marido volta para casa e diz assim, olha amor, eu percebi que eu preciso dar mais atenção nas coisas de casa, eu preciso estar mais com você. Deus me falou isso e isso, eu senti esse impulso a poder me dedicar mais aos filhos porque eu estou muito ausente. E a esposa pensa, meu Deus, eu estou falando isso com ele há 10 anos que eu estou falando isso com ele. 10 anos! E agora ele foi lá no encontro, fez lá 1 dia, 2 dias de encontro, e ele vem falando tudo que eu falei, como se eu não tivesse dito nada. Você percebe a força que tem a experiência da misericórdia, da filiação e do amor de Deus. Deus quer trabalhar com isso dentro de você. O que está seco dentro de você? O que está realmente apagado dentro de você? O que é um tronco seco aí? Começa a ver e você vai perceber que você é muito mais. E que você pode ir muito mais. E que você está olhando agora para a sua família e percebendo que talvez nada dá certo e que nada vai acontecer, é porque você está tendo como referência você mesmo. Pense na força do amor. Surpreenda o teu esposo com um gesto de amor. Surpreenda a tua esposa, meu caro, com um gesto de amor. Surpreenda os teus filhos com um gesto de amor. Surpreenda os teus amigos com um gesto de amor. Faz brotar dele o que é essencial. As outras coisas vão acontecer porque elas vão vir da obra de Deus que realiza ali dentro. Pense um pouco sobre isso. É necessário voltar a tocar as canções que um dia você esqueceu. É necessário voltar a ter aquele relacionamento com o teu amigo, com o teu irmão, que um dia ficou para trás e que o emprego, o trabalho, as coisas foram tudo ocupando esse espaço. Mas, sobretudo, você precisa voltar àquele relacionamento com Deus que te torna um com Ele e que faz você e Ele escrever uma canção nova, não para a tua vida, mas para toda a humanidade. Pense um pouco sobre isso. Essa é a misericórdia. E vamos falando um pouquinho mais sobre isso. E não se esqueça, se você quer crescer também junto conosco, cada um de nós, nesse caminho, nesses passos da vida espiritual, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Um grande abraço, Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.